no ar, não é? Com o tema assédio moral. E a respeito do que a doutora Margarida Barreto estava comentando, não é? De que foi dito, inclusive, quem falou sobre o seguro A doutora Margarida. Foi o doutor Aparecido Inácio. Não, que eles estavam fazendo, inclusive... Hoje já... É muito comum, as seguradoras oferecem... Então, mas é mais amplo isso, não é só sobre assédio moral, né? Não, textualmente não, chama-se seguro de responsabilidade civil. Porque tem um artigo do Código Civil que fala, é o artigo 186, que fala da responsabilidade civil, que aquele que pratica um ato por ação ou omissão responderá civilmente, ou seja, responderá de maneira indenizatória. Então, cabe um pedido de indenização. Então, as seguradoras oferecem um seguro de responsabilidade civil, em que empresas que têm um passivo trabalhista ou que têm uma perspectiva de crescimento que vai ter um passivo trabalhista, fazem esse seguro visando eventuais condenações trabalhistas futuras. Agora, o Aparecido, para quem ligou o televisor agora, vamos dar mais um caso concreto aí de assédio moral, não é? E você tem a sentença, né? Eu tenho uma sinopse das sentenças, porque são todas elas muito extensas, mas são alguns casos assim, humilhantes e hiláricos ao mesmo tempo. Né? Trabalhador humilhado por comer lixo ganha indenização de R$40 mil e R$14. Trabalhador humilhado por comer lixo ganha indenização de R$40 mil e R$14. Isso aí também já é demais, pô. Isso aconteceu, sabe onde, Darcy? No aeroporto de Cumbica. Você está brincando, né? No aeroporto de Cumbica, um caso concreto julgado pelo TRT de São Paulo. A empresa, não vou citar o nome, ela vai ter que pagar para ele R$40 mil e R$14. Por quê? Ele foi visto revirando o lixo para comer uma pizza. Um trabalhador de uma das empresas pré-serviço em Cumbica. E aí... Um terceirizado lá. Um terceirizado. Foi visto... Revirando o lixo. Aí essa empresa soltou uma circular dizendo que fulano foi visto assim, revirando o lixo, etc, etc, que não era fazer mais isso, aquilo. Uma circular, colocou na parede. Com o nome dele e tudo? O nome e tudo. Conclusão, ele entrou com processo e a justiça julgou e condenou a empresa a pagar R$40 mil e R$14. E sabe por quê? R$40 mil pelo dano à honra, à moral dele. E R$14 pela pizza. Para ele poder comprar uma pizza. É caso concreto, julgado aqui no ano de 2006 pelo TRT de São Paulo. Eu tenho inclusive aqui um estudo da OIT, Organização Internacional do Trabalho, com sede em Bruxelas, que já reconhece a violência no trabalho como uma epidemia. A violência no trabalho é reconhecida como uma epidemia. Por quê? Porque chegou-se a tal ponto, né, de estudos de situação de assédio moral, tanto em países desenvolvidos, altamente desenvolvidos, como a Finlândia, Estados Unidos e países do terceiro mundo, da nossa região aqui, né, de constatar que isso é tão grave que a OIT já considera uma epidemia. Eu tenho um caso aqui que o trabalhador, ele era chamado de cavalo paraguaio. Né? Cavalo paraguaio, sabe por quê? Porque era o vendedor que tivesse que atingisse a menor cota. Isso foi em 2005, empresa de telemarketing, etc. Foi condenado a pagar R$80 mil de indenização para esse trabalhador, porque ele foi chamado de cavalo paraguaio, porque ele não atingiu a meta, não atingiu a cota. Isso, cavalo paraguaio, uísque paraguaio, aquelas referências. Um outro caso aqui, da nossa vizinha, uma montadora aqui do ABC, não vou mostrar o nome, ela foi condenada a pagar uma indenização de R$14 mil, ou seja, 40 salários mínimos para um trabalhador, porque ele foi isolado no cemitério. Sabe o que é o cemitério? Muitas empresas têm isso. Empresas do ramo de costura têm isso. Existem uma rotatividade no setor de trabalho em razão de doenças profissionais. Quando o trabalhador ele retorna da Previdência, ele é colocado num quartinho, num lugar em que tem, inclusive, uma janela de vidro. Do quê? Retorna? Quando ele retorna do afastamento previdenciário. Então ele ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses, em razão de doenças profissionais, afastado. Consequentemente, ele precisa se readaptar. Então as empresas colocam eles nos quartinhos. São aquários em que aqueles trabalhadores doentes ficam separados do restante. Então é chamado de cemitério. E essa montadora, ela tinha lá dentro, aqui no ABC, na Anchieta, né? Ela tinha esse cemitério lá. E todos que voltavam de afastamento previdenciário ficavam lá. E os outros passam, lá, olha fulano, olha você está brincando, mas isso aí também é demais. Nossa, incrível. Aqui no ABC, não mostra muito que vai sair o nome da montadora. Nossa, é incrível. E aí vai. Nossa, tem inúmeros casos que são assim absurdos. Inimagináveis. Tratados com rigor excessivo. Um banco terá que pagar 2 milhões de indenização para o seu executivo.
Aí a condenação é proporcional à função que ele função. exercia. Uma grande empresa terá que pagar 1 milhão por discriminar funcionários. Aqui é uma condenação do chamado dano moral coletivo, que é outra coisa que está crescendo muito. O que é o dano moral coletivo? É quando ele atinge toda uma coletividade. Quando a empresa pratica aquilo contra todos os empregados. Então, o dano moral coletivo, nesse caso aqui, foi o seguinte: a empresa tinha uma lista negra. Os empregados que participavam de greve ou que moviam processo contra outras empresas ali daquela cidade, o nome deles era colocado nessa lista negra. E aí o Ministério Público foi, investigou, constatou, e a empresa, uma empresa que até então, recentemente privatizada, né, não vou dizer o nome, mas ela vai ter que pagar 1 milhão de indenização. E aquele tradicional, chamar funcionária de burra, de loira burra, né? Está aqui. Secretária ofendida vai receber 42 mil reais de indenização. E é uma secretária de uma montadora de motocicletas. Tem vários casos aqui de revista íntima, né? Empresas de lingerie, empresas do ramo farmacêutico, fazem revista íntima das pessoas. E é proibido. Nossa, isso é vexatório. Revista íntima, muito revista íntima é chocante, vexatório. né? Agora, qual é a característica maior disso? É a repetição. É a forma que aquilo agride, humilha, sensibiliza as pessoas. Bom, fala só mais um caso. Achei interessante isso daí. É bom, porque mais vale um exemplo do que 1000 palavras, né? Claro. E é interessante porque aparecem exemplos de grandes empresas. E às vezes a grande, gente quando acha ele que falou são dessa empresas mais montadora. simples, né? E não, parece empresas que de a empresa grande é fundo de porte. quintal, né? Pois é, para... Essa que deixa num tipo de um aquário para todo mundo ficar Aqui, nossa vizinha. Claro. tirando uma chifra, pô. Nossa Não vizinha. parece empresa pequena? Não, é uma baita de uma montadora. Olha isso aqui para causar inveja a qualquer mortal. O banco vai pagar 3,2 milhões de indenização por assédio cruel e malévolo contra a funcionária. Não é no Brasil. Isso equivale a 800 mil libras, é um banco da Inglaterra. A condenação não é só assim, 3,2 milhões, é assim, ó. 35 mil libras pela dor e sofrimento, 25 mil libras por desvantagem no mercado de trabalho, porque ela vai ficar desempregada, 128 mil libras por perdas e danos e 640 mil libras pelas perdas futuras de ganhos. Né? Isso equivale, e mais 350 mil libras pelos gastos processuais. 3,2 milhões de reais, ou seja, 800 mil libras. Aqui temos um caso interessante que parece que não acontece. Negar o uso de banheiro para empregados. É assédio moral.